Acabei de aceitar Nelson Williams. Vamos ver. Já dei o ok aqui. Guardando aí. Agora vai, Nelson. Agora sim, meu amigo! Sabe o que é isso? Excesso de criptografia. A gente protege tanto, tudo de todos os lados, aí de vez em quando aí a segurança excessiva trava tudo. Mas olha, até melhor, estamos com 118 pessoas, voltamos com tudo. Então, já de imediato, quero agradecer, cumprimentar, é uma honra estar com você aqui. Nunca pensei que fosse fazer uma live com você tão rápido. Olha, tem aquela história que eu digo, de uma dificuldade a gente faz uma oportunidade, a gente se aproxima, nós criamos os nossos grupos, debatemos, todo mundo se ajuda, essa é a parte legal. Então, Nelson, você que hoje é o CEO, você que gere o maior escritório de advocacia do Brasil, talvez até da América Latina, eu queria perguntar para você, até como advogado e como gestor também de um escritório, quais são os grandes desafios nesse momento que você está visualizando? Até porque eu quero aí seguir os seus ensinamentos e procurar nessa inspiração também poder passar isso para o meu escritório. Quais são os desafios, Nelson? Bom, primeiro uma honra estar falando contigo, meu amigo Renato, e uma honra aqui poder discorrer sobre um assunto tão importante com tantos colegas que nos assistem nesse momento. E, lógico, o momento é um momento de dificuldade para todos, e não poderia ser diferente para os escritórios de advocacia, quer sejam pequenos, quer sejam grandes. Porque eu sempre ouço, toda vez que alguma coisa que nos tira da normalidade, que é algo normal da nossa vida, e de repente vira um não pode, você não pode mais ir para o seu escritório, se reunir com os seus, você não pode ir na sua igreja, você não pode ir no seu clube, você não pode, cria, lógico, em todos nós, uma certa angústia e uma certa agonia com relação à situação. Mas nós temos que superar, e graças a Deus, e eu sempre falo isso, Renato, graças a Deus que hoje nós temos uma coisa a nosso favor, que é a tecnologia, que é o que nos permite, por exemplo, eu e você estarmos aqui e tantas pessoas nos acompanhando. Então, isso para nós realmente é um refrigério num momento difícil. E, lógico, não é se bater no malhado já, mas a nossa geração e a geração de nossos pais não viram algo semelhante. Na Segunda Guerra Mundial, que a Europa enfrentou grande dificuldade, nós não tivemos ninguém jogando bomba em cima de nossas cidades, em cima do nosso povo aqui no Brasil. Então, talvez a crise mais próxima disso tenha sido em 1912, 1918, com a gripe espanhola, né? Salvo engano, são essas as datas. O que nós estamos fazendo? Se adaptando. Né? Nós, da Nelson Williams, nós temos uma estrutura muito grande. E realmente, quando acontece algo dessa dimensão, nós temos também uma afetação maior que outros escritórios, porque tudo é grande, tudo é superlativo. Né? Aqui tudo, até os problemas, quando eles vêm, eles acabam sendo superlativos. Mas juntos, nós temos certeza que superaremos. Hoje, nosso trabalho, praticamente 95% desse nosso trabalho, ou mais, hoje é home office. Infelizmente, alguns contratos de associados tivemos de suspender ou de encerrar, principalmente aqueles contratos, porque cada contrato nosso, dependendo do tipo de contrato, ele é vinculado a um cliente. Então, se aquele cliente, de repente, se desativa, ou rescinde, ou suspende a nossa contratação por um período, nós somos obrigados a tomar providências, ou reaproveitando uma equipe, tá, que faz parte do escritório em outro contrato, ou suspendendo ou até mesmo rescindindo. Então a gente vai se adaptando, procurando sempre preservar o lado do humano, o RH. Um pouco antes de nós entrarmos em nossa live, eu estava numa reunião com o RH do escritório, conversando com praticamente todos os sócios diretores de todas as capitais do país. Nós temos escritório em todas as capitais. Então, cada um enfrenta uma realidade. O que eu observo, Renato, que é importante para você e para os nossos ouvintes? Como a gente acaba falando com o país inteiro, eu observo que tem pessoas que não dimensionaram ainda, porque estão distantes de São Paulo, ou de São Paulo, do Rio, e até mesmo dessas cidades mais afetadas pela Covid-19, eu percebo que eles estão um pouco reticentes com relação, ou céticos com relação ao que está acontecendo. Por exemplo, eu ouço críticas ao nosso governador, o governador João Dória.
Agora, o que o governador João Dória está tomando de medida é o necessário. E não é João Dória, o governador de São Paulo, o governador do Rio, Witzel, ou o próprio governador do DF. É o mundo que está tomando esse tipo de providência. E quando você vê que o mundo não está tomando esse tipo de providência, ou seja, há alguns países que não estão tomando, são países diferentes, totalmente realidades totalmente diferentes da nossa. Então, essas medidas de isolamento, elas são necessárias exatamente para não congestionar nossos hospitais, nosso sistema de saúde. Eu ontem estava falando com a minha esposa, eu falei, imagina se a gente precisa, nós temos 2 crianças, 2 filhos pequenos, precisa levar nossos filhos no Albert Einstein. Como que você leva no Albert? O Albert Einstein hoje está atendendo vítimas de coronavírus. Como que leva no Sírio? Como que leva no São Luís? Todos os hospitais de São Paulo hoje estão atendendo o Covid-19. Ou seja, se a nossa criança ou nós não temos o problema, de lá é um risco de pegar. Então, medidas de contenção, elas são necessárias. E é necessárias para os nossos, para a nossa família. O que nós não queremos para a nossa família, Renato, nós não queremos para os demais. Eu não quero para os meus sócios, meus associados, meus funcionários, meus parceiros, meus amigos, ninguém. E isso faz parte da nossa natureza, a natureza humana. Você acha que eu não estou tendo prejuízo? Você não está tendo prejuízo? Todos nós, de alguma maneira, estamos sendo prejudicados com o Covid-19. Agora, a saúde é o bem maior. De que me adianta ter dinheiro, ter emprego, se eu não tenho saúde? De que me adianta ter dinheiro, ter saúde, se eu não tenho vida? Então, é lógico, a saúde é o bem maior, a vida é o bem maior, a saúde é o bem maior, e a sequência é essa. Depois vem o resto. Agora, nós temos que nos adaptar. Lógico que eu quero voltar o mais rápido possível, mas não é possível voltar? Não, vamos se adaptar. Hoje, o que nós estamos fazendo? Nós, uma boa parte desses de home office, estão cuidando desses contratos que ainda estão ativos. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve as publicações, ou seja, nós não estamos tendo audiências, mas estamos tendo publicações, então nós temos uma gama grande que está trabalhando de casa. Os núcleos especializados, porque o escritório ele é composto de vários núcleos, né? Você tem um núcleo que cuida, por exemplo, do Banco do Brasil, é um núcleo, Bradesco, Ambev e outros clientes, Riachuelo, Grupo Avan e outros assim, são núcleos. E nós também temos núcleos estratégicos, é o núcleo tributário, societário, esse pessoal que também está voltado, nós criamos um núcleo de gestão de crise, que é exatamente para atender esses grandes clientes e criar manuais, que são verdadeiras apostilas, não apenas durante a crise, mas o pós-crise. E eu estou escrevendo um artigo, inclusive, o Renato, que é o plano Marshall jurídico para a saída da crise Covid. Porque é o seguinte, o que nós vamos ter? O governador, você citou, o governador João Dória prorrogou até o dia 22 de abril a nossa quarentena e o nosso isolamento. Muito bem, nós, dia 22, o Mandetta, o ministro da Saúde, disse que nós vamos estar no ápice. Possivelmente vai ser prorrogado por mais 7 dias, a não ser que aconteça um milagre, aí consigamos diminuir essa incidência da pandemia. Agora, supondo que vá prorrogar, nós teremos aí já um mês, praticamente um mês e meio de crise, onde tudo se parou. E na hora da retomada, como será essa retomada? Nós vamos deixar aberto os protestos, por exemplo, todos os que não pagaram, protesto, cartório de protestos. Nós vamos deixar as buscas e apreensões de veículos que não foram pagos durante esse período, maquinários, equipamentos de empresas, de indústrias que tiveram que fechar. Nós vamos ter o quê? Os pedidos de falência, nós vamos ter execuções, ações contra contratos não cumpridos. Como será? Então é necessário, eu dei esse nome ao artigo, estou terminando inclusive de redigir, Plano Marshall jurídico para a saída da Covid-19. Porque nós temos 2 preocupações. A preocupação momentânea, que é hoje passar esse período de isolamento, em que as coisas acontecem tudo em marcha lenta, com exceção para as coisas voltadas à saúde. Os hospitais estão a todo vapor, os bombeiros, a polícia militar, a segurança pública e a área de saúde, e o resto tudo em marcha lenta. Tudo bem, nós vamos passando. E o retorno? Como será o retorno? Como será o retorno para nossos clientes? O que eles vão fazer? Por exemplo, eu estou com vários clientes, grandes varejistas, todos de portas fechadas. Como que vai ser a retomada? Vai ter tudo de uma vez? Não. Vai ter que começar a retomar com 10% da carga. Por quê?
porque você não vai poder levar todos os seus funcionários de volta para dentro da sua empresa com risco de contaminação. Vai ser parcial, a receita vai ser parcial, ou alguém se ilude, acha que a hora que retomar, todo mundo vai lotar os shoppings, que eu vou comprar o ovo de chocolate de Páscoa que eu não comprei na Páscoa, eu vou comprar a camiseta que eu queria comprar, não vai, nós sabemos disso. Hoje, eu conversei de manhã com uma pessoa, já te abro, dessa área de tecnologia que vende pela internet. Ah, então as vendas pela internet aumentaram. Óbvio que não. Óbvio que não. Quem que hoje, no meio de uma crise, vai estar disposto a ficar gastando? As pessoas estão comprando o básico, alimentação, remédio e coisas de artigos de primeira necessidade. É isso, por favor. Exato. Nelson, obrigado. Você rapidamente fez um panorama, trouxe um panorama bem completo da situação. Mas, olha, alguns comentários interessantes. Houve um questionamento, né, uma dúvida da Dani. Ela falou, será que nós precisamos fazer isso mesmo? Aquele questionamento da saúde, né, versus as medidas, que eu concordo, eu apoio o governador. Eu acho que, em primeiro lugar, sem dúvida, a preservação da vida. Não tem nem o que discutir, em primeiro lugar. E aí a gente vai equilibrando, né? Pontualmente, vai estudando novas coisas, novas oportunidades, novas possibilidades. Temos um momento hoje diferente, né, Nelson, no Brasil, porque nós já temos aí 4 remédios ou 4 medicamentos sendo administrados e pesquisados. Nós não tínhamos isso na crise italiana, então já é um ponto positivo. Tivemos mais tempo para preparar algumas UTIs, hospitais. Eu até coloquei no início que a gente não estava conseguindo se falar. Existem algumas perspectivas interessantes, por exemplo, a FSB, ela faz todo dia um relatório. E no relatório dos últimos 5 dias, a curva vem caindo do ponto de vista proporcional, percentual proporcional ao que deveria subir. Isso também é positivo. Temos alguns pontos que nos trazem aí esperança. A Flávia, ela concorda, ela falou, não, nós temos que implementar a quarentena e vamos seguindo dia a dia. Vamos ver até onde a coisa vai, porque está funcionando, isso é fato. Aqui está funcionando porque a curva não explodiu, ainda não. Vamos torcer, continuar rezando para funcionar. Você falou muito da questão hospitalar, né? Nós sabemos aí que você advoga para um grande hospital, não sei se você pode falar sobre isso aqui, mas fica essa pergunta, né? Essas pesquisas, essa vanguarda, essa inovação, isso tem que ser feito dessa forma, não tem? Você apoia, enfim. Você pode falar sobre esse assunto rapidamente, aí 2, 3 minutos? Bom, sim, rapidamente eu vou colocar isso, mas antes eu vou fazer aqueles que questionam a questão do isolamento. De novo, que eu vejo muito comentário aqui, questionam. Gente, a Covid faz o país parar ou por uma ordem governamental, que é o isolamento, ou faz parar porque adoece. Não tem como, guardem isso, não tem como não parar. Donald Trump não é nenhum idiota. Angela Merkel não é idiota. Boris Johnson não são idiotas. Nenhum desses 3 são idiotas, nenhum desses grandes governadores e presidentes da República são idiotas. Quando eles mandam parar, é porque realmente não tem outro jeito. É lógico que todos nós, vou incluir eu nisso, e eu tenho certeza, Renato, que nós gostaríamos de não estar parado. Mas veja bem, entre o que eu quero, o que eu gostaria, entre o que pode, a distância é enorme e o bem maior continua sendo a vida e a saúde. Não adianta você achar, não, deixa liberado que morre muito pouca gente. Não esquece, colapso, você morre muita gente, vai acontecer que nem no Equador. Vocês viram o Equador, é corpo sendo descartado na rua. Então, cuidado. Pânico, né? Cuidado com isso. Ah, não, libera. Esquece de liberar, é uma mortalidade tão grande que o país para de novo e quebra de novo. Sim, então não adianta. A crise de saúde, ela aconteceria, ela só pode ser minimizada. E o Renato bem colocou. O Estado de São Paulo tem tido números favoráveis exatamente por causa das medidas tomadas. Não é por outro... Exato, não é por outro motivo. Várias perguntas na mesma linha. Olha que interessante. Nós não paramos muito cedo? Eu acho que não. Não. Talvez isso tenha ajudado. Exatamente, e estamos melhor exatamente porque nos antecipamos. E outra, eu vou falar assim, você quer ver o que vai acontecer no futuro? Olha o passado. No caso nosso, você quer saber o que vai acontecer com a Covid? Você olha a Itália, você olha a Espanha, a França, a Inglaterra, Estados Unidos, você olha esses países e copia, porque esses países são muito parecidos conosco.
Agora vem alguém e cita a Suécia. Você está brincando? A Suécia é do tamanho de Jaguapitã, Renato. Jaguapitã é a cidade onde eu venho, do norte do Paraná. A Suécia é desse tamanho. E deve ser desse tamanho com 3, 4 hospitais, tipo Albert Einstein e Sírio-Libanês. Aí realmente não precisa parar. Sistema de saúde de primeiro mundo. Uma população desse tamanho. Tá brincando. Nós estamos falando de São Paulo de 12 milhões de pessoas. Se morrer 1% de 12 milhões, estamos falando em 120 mil pessoas. Vocês estão brincando? É gente, é absurdo num curto período de tempo. Não dá, é inconcebível não fazer essa conta. Agora, vamos lá. Você citou a questão da Prevent Senior. A Prevent Senior é meu cliente, nós atendemos o grupo Prevent Senior, tenho já uma amizade com o Fernando, que é o proprietário, o Eduardo. Muito bem, o que a Prevent Senior é? A Prevent Senior é um laboratório do que pode acontecer. Porque, veja bem, nosso público da Prevent Senior, 60%, 70% está no grupo de risco. Acima de 60 anos, grupo de risco. Quando nós vimos o que aconteceu na Itália, corre se antecipa, preparamos a rede Santa Maggiore para atender este público. Por quê? É lógico que a nossa maior preocupação é quem vai ser o mais afetado. O Prevent Senior. De todos os planos de saúde, a Prevent Senior é a que mais trabalha, tanto é que o próprio nome, a filosofia da empresa é trabalhar com pessoas acima de 60 anos. Temos uma quantidade pequena abaixo de 60 anos, proporcionalmente. Aí nos preparamos tudo, aí começa a ter as ocorrências. Naquele hospital, nós tivemos a maior quantidade de ocorrência. Primeiro, pelo primeiro motivo. Nós notificávamos e o resto não notificava. Renato, é muito importante isso. Nós notificamos e o resto não notificou. A CNN soltou uma matéria, se você fizer uma busca pela internet, vários e-mails que a rede pública municipal de São Paulo estava retendo informações, enquanto nós, a Prevent Senior, soltando as informações. Então, nossos números foram lá na estratosfera. Foram lá em cima, exatamente porque nós notificávamos. Aí tivemos uma fiscalização que não fiscalizou burunfas nenhuma, nós temos isso em vídeo, e ainda por cima tivemos uma fiscalização do governo do Estado de São Paulo, em que nos foi favorável, e tínhamos uma antes favorável também do município de São Paulo. Essa segunda, a subnotificação. Não há subnotificação. O que acontece é que muitas vezes, na hora de você ir fazer a notificação, o sistema está fora do ar, quem tem que fazer isso é o médico, e o médico até aqui de trabalho, tendo que atender pacientes em UTI, pacientes chegando e tudo mais. Então, o que acontece? Não há subnotificação, nossos números atendem os números da OMS, isso é importante. Se você pegar o público que nós temos, a quantidade de pessoas detectadas, os números de óbito, eles estão dentro do aceitável pela Organização Mundial de Saúde. Isso é muito interessante. Está dentro, nós não estamos fora. Agora, o que acontece? O senhor secretário meteu um bode na sala. O bode que ele pôs na sala era a Prevent Senior. Deixa o bode aí, depois eu dou uma má notícia que vai morrer muita gente, a rede pública não está. Enquanto isso, nós construímos o Ayambi e construímos o Pacaembu, que, diga-se de passagem, uma puta de uma iniciativa. Isso também é importante. Quando eu critico o senhor secretário, eu não sou inimigo do senhor secretário, não sou inimigo da administração Bruno Covas, pelo contrário, eu sou amigo de Bruno Covas e nem sou inimigo do secretário. Mas essa atitude do secretário, ela foi de má fé com relação à Prevent Senior, porque ele desviou o foco da atenção para a Prevent Senior, enquanto se constrói o Ayambi e o Pacaembu, e quietinho com relação às notificações da rede municipal de saúde. E nós ficamos no centro do furacão. Até o ministro Mandetta foi induzido a erro. Porque quando o ministro fala não poderia ter posto todo mundo com coronavírus no mesmo hospital, ele está enganado. Ninguém pegou coronavírus naquele hospital, exceto os funcionários. Porque os pacientes que chegam naquele hospital chegam já contaminados. Eles chegam lá para se tratar ou ser atendidos, mas já foi feita uma triagem de que eles estão com Covid-19. Então ninguém morre ali que não seja de Covid-19. E ninguém pega ali Covid-19, exceto médicos e os funcionários do hospital, que infelizmente esses estão na linha de frente. E, de novo, se pegar os nossos índices, saiu esses dias os índices dos hospitais, está dentro do mesmo índice do Albert Einstein, mesmo índice do Sírio-Libanês e tantos outros hospitais de ponta que São Paulo tem. Ou seja, nós atendemos muito bem e estamos dentro desses índices de Organização Mundial de Saúde e dentro dos parâmetros de Einstein, Sírio-Libanês, São Luís e outros hospitais que nós conhecemos. Nelson, 250 pessoas acompanhando, milhares de perguntas, né? Depois eu vou ter que rever as perguntas com calma e aí a gente vai ter que fazer outra live.
Aliás, você fala muito bem, hein? Quem sabe aí, futuramente aí você não concorre aí para algum cargo público, hein? Tem jeito, tem jeito. Mas olha, para a gente encerrar, chegando no final, a gente começou um pouquinho mais tarde, porque tivemos aquele problema de conexão, e você está colocando muito bem, deu muita audiência, vamos ficar mais 5 minutinhos. Você falou do pós-crise, e eu estou adicionando aqui o elemento medo na volta do pós-crise. Muita gente está questionando isso. Se abrir agora, todo mundo volta para a rua? Acho que não. As pessoas estão com medo, e esse medo tem esse lado positivo também. Agora, você hoje tem... Você estava falando comigo lá no nosso grupo que a gente tem do WhatsApp. Qual que é os números que você tem no teu escritório, daqueles que você pode falar? O número do seu staff, números de clientes, para que a gente tenha uma ideia do tamanho e da dificuldade que você vai ter, a gente como advogado também iremos ter. A tecnologia tem nos ajudado bastante. Nós chegamos a ter 1.800 e poucos advogados, entre sócios e associados. Aí baixou para 1.500, hoje são cerca de 1.200, 1.100 e pouco. Ele tem uma oscilação, como eu disse. Nós temos vários núcleos. Você imagina a Nelson Williams Advogados Associados? Eu costumo dizer assim, às vezes é necessário visualizar, as pessoas precisam ver, para ter a dimensão do que é. Eu ontem citei num grupo de médicos uma referência, me perguntaram a respeito do escritório, eu citei um grande hospital. Eu falei, você tem um grande hospital que ele tem várias especialidades, né? E ali tem médicos com várias especialidades que atendem. O nosso escritório é mais ou menos parecido, ele tem várias especialidades, nós somos um escritório full service. Então você tem, por exemplo, o jurídico de grandes bancos. Quase todos os grandes bancos são clientes nossos, quase todos, no contencioso de volume, de escala, de larga escala, tal. Quase todos. Alguns bancos de investimento são clientes nossos em outra área, que é o societário, que é outra área específica e tudo mais. Aí tem a área tributária. Então são vários núcleos. Nossos números, eles são realmente superlativos. Até quando nós temos problema, eles são superlativos. Acho que recentemente você viu aí nós no embate com o Ministério Público do Trabalho, uma coisa sem pé e sem cabeça. O Ministério Público do Trabalho pedia 180 milhões de reais em cima de multa da Nelson Williams. Quer dizer, eu brinco que até os nossos números todos são superlativos. Nós temos uma folha de pagamento alta, nós temos número de pagamento de associados alto, e quando nós temos problema, também são problemas de dimensão considerável. Agora, funciona muito bem por quê, Renato? Essa estrutura, e você sabe um pouco da minha história, eu comecei ela do zero absoluto. Meu pai e minha mãe são semi-analfabetos. Estudo, pouquíssimo estudo, segundo ano do primário, moram numa cidade do interior do Paraná, com pouquíssimo conhecimento, né, técnico, cultural e coisas do tipo. Realmente uma cidade pequena. E eu começo o escritório sozinho. Comecei do zero, o brinco é do zero absoluto, que para eu chegar no zero eu levei 1 ano. O que é o zero absoluto? Na minha percepção, eu andava de ônibus, parava em postos de combustível, pegava cheque sem fundo para fazer cobrança numa clínica médica em que o médico me emprestava a sala dele das 8 às 16, porque ele só atendia das 16 em diante. Então, assim começa a minha carreira, com 22 anos, quando me formo, tiro minha carteira da ordem, levo 1 ano para comprar meu primeiro veículo, comprei uma Panorama, um carrinho da Fiat todo batido, era ano 82 a Panorama, mas toda judiada. Esta Panorama eu troco no meu primeiro telefone celular, troquei na orelha. O carro me dá o celular, para você ter uma ideia como que o carro valia pouco. E assim eu inicio a carreira, primeiro na área tributária, depois, quando estávamos presentes em todas as capitais, tinha sócio em todas as capitais, eu abro para o full service a partir de 2010, 2011, levamos 3 anos horrorosos até aprendermos a atender outras áreas do direito, até que a gente acabou ganhando em 2013 a licitação do Banco do Brasil, que era a maior licitação de terceirização de serviço jurídico do país, era um contrato de cerca de 1 bilhão de honorários advocatícios para 5 anos, queriam 2 escritórios por estado para atender todas as áreas do direito. Nós ganhamos praticamente todos os estados de todas as áreas do direito. Mas esse contrato levou 2 anos até ser assinado. Era uma briga jurídica, 162 escritórios disputando esse contrato, era uma coisa horrorosa, você imagina. Na hora que você achava que ia assinar o contrato, saiu uma liminar no interior do Mato Grosso, no Nordeste, no Sul, era uma coisa, no TCU, era o que imaginar. Mas chegou uma hora que nós assinamos em 2015 e começamos em 2016. Só que quando a gente inicia o Banco do Brasil, a gente já estava enorme, já atendendo esses bancos, outros bancos e tal. A gente ganhou um tempo aí também que a gente cresceu muito.
independente deste contrato. E para você gerenciar tudo isso, precisa de sistema. Hoje, nosso sistema, um deles, que é um dos principais, é o SAP. Aí tem os sistemas que assessoram a toda a área jurídica, administrativa, recolhimento de custas e coisas assim, e que, confesso, não é minha área, eu não sou entendido. Eu tive uma reunião no Paraná com uma empresa de tecnologia muito grande, e eu pedi que o nosso TI me mandasse as informações do que a Nelson Williams opera. E ele me mandou por escrito, eu olhei aquilo, não entendi nada, para mim era grego, cheguei lá e mostrei para essa empresa de tecnologia. Ele falou assim, realmente eu estou abismado com a quantidade de tecnologia que vocês dispõem. Realmente, ele falou assim, nunca tinha visto nenhum escritório nem perto com tanta tecnologia. Agora, nós chegamos a ter 750 mil processos, Renato, sobre nossa batuta. Hoje são cerca de 480, 450 mil, isso oscila muito. É muito processo. E detalhe, nós não somos um escritório, só faz isso. Não. É um escritório grande, nós fazemos recentemente a esposa do Gugu, a viúva do Gugu. Tá lá, tô eu defendendo a viúva do Gugu. O pessoal acusado de pirâmide no Rio Grande do Sul, a maior pirâmide do país, blá, blá, blá. Segundo o Ministério Público Federal, falava que 9 bilhões, o delegado da Polícia Federal, 5, depois outro 23 bilhões, uma loucura. Lá estava eu fazendo a defesa deles. Então é um escritório full service. Tá? E a gente já tem, por exemplo, na tua área, quando é muito, muito específica a tua, por exemplo, é muito específica a tua, nós não fazemos. Mas aquilo que é possível montar-se um núcleo e esse núcleo dar conta, a gente monta. Eu brinquei um dia, falei, dai-nos o contrato que damos a execução. Por quê? Porque é um escritório muito grande, são 54, se eu não estiver enganado com o número, são 54 sócios no contrato social. Você tem sócio de todas as especialidades, ou seja, esse sócio, se ele por si só não dá conta de determinado contrato, ele monta um núcleo, uma equipe toda de especialistas para dar conta daquele contrato. Então, assim, nós temos dificuldades. Eu costumo brincar que vantagens, Renato, eu conto em 10 minutos. Desvantagem eu precisaria de horas para contar, porque também é óbvio que tem muitas. Tem muitas dificuldades, passamos por... quando você trilha caminhos que nunca antes foram trilhados, você tem acertos e tem erros. E é muito comum eu tomar determinada medida e de repente eu volto atrás com medidas administrativas no escritório. Tanto é que quando nós temos reunião de diretoria do escritório, que são os sócios, eu brinco, né? Eu falo, eu sou uma rolha no mar, minha convicção, porque eu tomo determinadas decisões, vocês me contestam, se o argumento for muito bom, adeus viola, eu abandono a minha convicção. E eu vou citar uma frase do Juscelino Kubitschek, eu não tenho compromisso com o erro. Se eu tomo uma decisão e eu logo em seguida, ou alguém me mostra que eu estou errado, Renato, eu imediatamente volto atrás, porque eu não tenho compromisso com o erro. E, assim, tem muitas complicações. E agora, em época de Covid, você imagina, nós estamos todos, praticamente todos, trabalhando à distância, uma pequena equipe na matriz, trabalhando na equipe, e com esse isolamento todo necessário, né, mantendo sempre a distância, mas em suas salas e tal, e conectado com o país inteiro. E lidando com um sócio lá de Rondônia, de Roraima, do Acre, ou do Alagoas, de Natal, Pernambuco, que muitas vezes ele não está na mesma vertente nossa. Por quê? Ele acha que o Covid é algo distante dele, da realidade dele. Ele não está vendo que nem nós estamos em São Paulo, vendo São Paulo parada, o Pacaembu lotado de macas e o Ayambi também. E numa expectativa de que aquilo venha a se encher de pacientes. Então, você tem que ter muito tato. Aliás, o Pacaembu começou a receber os primeiros pacientes hoje. E eu quero agradecer todos que estão elogiando o Nelson. Também recebo aí com muita alegria os cumprimentos, muita gente falando. A Flávia está com saudade das aulas de Direito Digital lá da USP, que a gente fazia juntos. Foi minha aluna, muito querida. Inclusive, quando você falou do sistema, eu falei, agora é Direito Digital... Nelson Williams está lembrando aqui um pouquinho da minha essência, mas quando você falou da tua vida, que você começou do zero, também tem aquela história, né? A gente sempre agradece muito a Deus. A gente trabalha, faz a nossa parte, reza demais, porque a gente não controla nada, né? Deus que está no comando, na minha visão, que sou cristão, procuro ser cristão, né? Mas tem aquela máxima também, né? Que os céus claros não fazem bons pilotos. Então, quando todo mundo pega tudo fácil, aí a consequência a médio e longo prazo não vai ser aquela consequência robusta. Então, faz parte, a gente tem que sofrer. Eu comecei também do zero, meu pai era desembargador, se aposentou, vamos começar o escritório do zero? Voltamos do zero.
E até só comentando um pouquinho, a gente vai lembrando, né? No começo do escritório, que eu ficava conectado, a internet estava começando, muita gente olhava e falava, nossa, mas o Renato não trabalha? Ele só fica na frente do computador, assim, desse jeito. Mas outro dia a gente faz uma live ao contrário. Aí você me entrevista e a gente bate o papo e eu conto aí algumas coisas. Agora eu vou fazer uma colocação, Renato. Além de uma pessoa maravilhosa que você é, e basta, não precisa nem te conhecer muito, mas o pouco que se conhece de você, você é uma pessoa fantástica, de caráter, índole absurda. Você, na minha percepção, esse tempo atrás, algum tempo atrás, do ano passado, eu estava no Acre, em Rio Branco, e eu fiz menção a você a respeito da lei de proteção de dados, e eu citei você, eu falei, vocês deveriam chamá-lo para trazer aqui, para fazer uma palestra na faculdade de Direito aqui. Você, para mim, é uma autoridade. E, além de uma pessoa maravilhosa, caráter, índole, você é um profissional nessa... Olha, você, para mim, é a referência na área digital. Confesso, Renato, tenho em você a melhor referência na área digital. Eu agradeço. Os seus elogios para mim são muito importantes, fico muito feliz. Mas vamos encerrar e agora eu vou passar para você a última pergunta. O pessoal está pedindo dicas para pequenos escritórios, naquela linha do comecinho, etc. E agora, o que vai acontecer? Vou lá. Se eu estivesse começando hoje, o que você faria, Nelson? De novo, o velho Nelson, aquele Nelson que não tinha um gato para puxar pelo rabo, terminando a faculdade a duras penas, não tem pai, não tem mãe para ajudar, não tem nada, o que você faria? Todos nós, de alguma maneira, Renato, frequentamos algum lugar. Ou você frequenta uma igreja, ou você frequenta um futebol, ou você frequenta um clube, você tem amigos. O que eu faço? A primeira coisa que eu recomendo é fazer cartão de visita. Segunda coisa, trabalhe este teu network primeiro, esse primeiro rede, quer seja parente, quer seja amigos, quer seja na igreja. Não tenha receio de pedir para as pessoas te ajudarem. Eu, por exemplo, com tudo isso, eu comecei sozinho, mas eu não cheguei até onde estou sozinho. Eu tive no começo pessoas, minha mãe é muito crente, viu, Renato? Minha mãe é cristã, fervorosa, meu pai, eles são protestantes desde 1910 ou 12, se eu não me engano, a tradição da família. A mãe de meu pai, o avô, e eu tenho o primo que é pastor da IPI, Igreja Presbiteriana Independente em São Paulo, a quem eu mando um abraço aqui, se estiver nos ouvindo. E então, a minha mãe sempre falava para mim, Nelson, eu não tenho dinheiro para te dar, mas eu oro todos os dias para Deus te colocar pessoas que te ajudem, que possam te ajudar. E eu posso dizer aqui para minha mãe, mãe, as suas orações foram ouvidas, porque sempre, em algum momento da minha vida, alguém me ajudou. E hoje eu sou ajudado por um grupo de sócios, associados, amigos, lógico que aumentou o network, aumentou o nível de relacionamento. Mas no meu início, lá atrás, quando eu começo do 000, Deus sempre colocou alguém na minha vida. Aquele médico que emprestou a sala de graça para que eu usasse das 8 às 16, a quem eu mando um abraço, doutor Antônio Sebastião Urias Cabreira. Meu abraço, meu muito obrigado. Eu trabalhei num posto de combustível na época da faculdade, eu fazia tudo na frente, cuidava do caixa, lavava carro. Eu agradeço ao Diogo, obrigado, Diogo, lá de Jaú, que me ajudou, a Santa Casa de Misericórdia de Jaú, onde eu trabalhei no RH, agradeço a cada um ali que trabalhou comigo. Então, a construtora Poema em Bauru, que me ajudava, o Luiz Fernando, que quando eu fiquei desempregado, arrumou um emprego na cunhada dele. Então, são tantas pessoas, e eu agradeço aqui a todos para não correr o risco de não nominar, que era exatamente as preces de minha mãe, que não tinha dinheiro, não tinha estudo, não tinha nada para me dar, ela deu o quê? A oração dela para que Deus colocasse pessoas, obrigado, hein, mãe? Que colocasse pessoas na minha vida que me ajudassem, e assim foi. Ninguém, não tem ninguém. Todos nós, cada um que está fazendo faculdade, está naquela dificuldade, há alguém que vai te ajudar. Agora, você precisa estar apto a receber essa ajuda. Humildade, tem que ter humildade, ciência que precisa, entendeu? Humildade para não ser dono da verdade. Humildade para quando começar a prosperar, não subir a cabeça e ficar louco. Já vimos muito isso. Então peça a Deus humildade e que essas pessoas que te ajudam saibam reconhecer. Faz o cartãozinho de visita e distribui na família, distribui entre os amigos, distribui na igreja, o cartãozinho lá, que sempre vai ter alguém para te ajudar. Ótimas dicas, obrigado. E é nessa humildade sua que eu quero agradecer a tua participação. Aliás, agradeço também o Tiago Brunet, pastor Tiago Brunet, acompanhou a gente aqui muito tempo. Um grande abraço também. E desejar, fique com Deus, Deus abençoe você e todos que estão conosco aqui agora.
Desejo uma ótima tarde. Vamos em frente contra o coronavírus. Se Deus quiser, daqui a pouco isso passa e a gente vai fazer muitas e muitas lives. Nelson, muito obrigado por ter aceitado o convite. Hashtag, tamo junto. Um abraço. Abraço. Abração.